Olá, alunos das nossas turmas de segundo ano. Na nossa última aula, nós estávamos vendo sobre a equação de Clapeyron. Hoje nós vamos resolver um exercício para uma melhor compreensão, né? Então, no nosso exercício diz: Dona Maria fez uma feijoada para sua família em um fim de semana. Para isto, ela dispunha de um botijão de gás de 13 quilos. Ao fazer a feijoada, Dona Maria utilizou 0,5 quilos de gás, né? Então, ela usou 500 gramas de gás. Francisco, filho de Dona Maria, convidou-a a terminar de fazer a feijoada e realizar o almoço no quintal de sua casa. Para isto, levaram o botijão e o fogão para fora da casa, onde a temperatura era de 35 graus. Sabendo que a temperatura no interior da casa era de 20 graus e a pressão do gás de 2 atm, calcule o valor da pressão do gás no botijão, estando este no quintal, né? Então, a questão nos trouxe, né, para nós descobrirmos a pressão do gás quando ele estivesse no quintal, né? Então, no caso, nós vimos que quando o botijão estava no interior da casa, quando a Dona Maria iniciou a feijoada, a pressão do gás era de 2 atm e a temperatura no interior da casa era de 20 graus, corresponde a 293 Kelvin. E a massa do gás era de 13 quilos, 13.000 gramas, né? Mas, levando o botijão para fora da casa, a temperatura no exterior da casa era de 35 graus, que corresponde a 308 Kelvin. E, ao fazer a feijoada, Dona Maria gastou 500 gramas de gás. Então, a massa final do gás é de 12,5 quilos, né? Então, nós sabemos que dentro do botijão, né, há uma quantidade de massa de gás e ela corresponde também a uma quantidade de mols de gás, né? Então nós vamos ver, a questão é que nós descobramos qual é a pressão após a Dona Maria retirar o botijão e após terminar, né, de usar o gás, ou seja, após usar meio quilo de gás, né, que corresponde a 500 gramas. Então, nós vamos escrever duas equações, né? Nós vamos utilizar a equação de Clapeyron e nós vamos escrever uma equação para o estado inicial do gás, ou seja, antes de ela terminar, né, a feijoada, e para o estado inicial do gás. Então, nós temos aqui a equação de Clapeyron para o estado inicial e temos a equação para o estado final. Então, P1, V1, N1, que é o número de mols, e T1 são as temperaturas iniciais, né? Temperatura, pressão, volume. E temos aqui também os dados, né, no estado final. Só lembrando, o volume inicial vai ser o mesmo volume final. Por quê? O botijão continua com o mesmo volume, não mudou, né? A única coisa que vai mudar é a temperatura, porque a temperatura no interior da casa é uma e no exterior é outra, né? E vai mudar também a pressão e o número de mols. Então vamos ver. No estado inicial, escrevendo a equação de Clapeyron para o estado inicial, né? Temos P1, V1 é igual a N1, R, que é a constante universal dos gases, e a temperatura. Utilizando os nossos dados, que nós retiramos da questão, nós temos a pressão 1, né, volume. No lugar do N, que é o número de mols, nós vamos utilizar M sobre N, que é a massa dividido pela massa molar. Porque nós não temos o valor do número de mols, nós temos a massa, né? Nós temos o valor do M. Então, N é igual a M sobre a massa molar. Então, nós vamos substituir o N pelo seu valor correspondente, né? Pela representação. É igual a R e temos aqui a temperatura, né? Então, o volume, nós vamos isolar o volume, né? Aqui, ó. Nós resolvemos esta primeira parte da equação isolando o volume. Então, o volume final vai ser igual ao volume inicial. Nós vamos chamar somente de V. Então, nós escrevemos a primeira equação. Agora, vamos escrever a mesma equação para o estado final do gás. Então, pressão, volume é igual a N, número de mols, né?
constante universal e a temperatura. Substituindo os valores, né, que nós temos e, consequentemente, o N por M sobre N, né, o número de mols pela massa dividido pela massa molar. Temperatura nós substituímos pelo nosso valor que nós temos, né, e nós vamos novamente isolar o V, né, que é o volume final. Então, nós somente colocamos aqui o valor, né, 12.500, que é o valor da massa. Coloco aqui a temperatura. E, a partir daí, nós vamos isolar o valor do volume, que é o que nós vamos igualar nas equações, né? Então, temos aqui o volume é igual. Aí chegamos a esta igualdade, né? Então, nós sabemos que o volume inicial é igual ao volume final. Então, nós vamos fazer assim, o V é igual a V, né? Então, o volume inicial, nós obtemos esta expressão na nossa primeira equação. E nós obtemos esta expressão na nossa segunda equação, né? Estado inicial do gás, estado final do gás. E, resolvendo aqui a nossa equação, né? Nós fizemos a multiplicação, 1.300 por 293. E também fizemos aqui, né, no segundo membro da equação. Também fizemos a multiplicação. E chegamos a este valor. Nesse caso aqui, nós podemos cancelar, né? Nós temos o R nas duas equações. Então, nós podemos cancelar o R e também o M, né? A massa molar. E a nossa equação vai ficar dessa forma. Nós temos o P2, né? Que é exatamente aquele dado, né, que nós queremos descobrir. A pressão final, né? A pressão do gás após a Dona Maria terminar a feijoada e também devido à temperatura, né? Então, resolvendo aqui, P2 é igual a este valor, né? Nós fizemos aqui uma regra de 3, fazendo aqui uma regra de 3. Nós chegamos a esta expressão e resolvendo a pressão final 2,02 atm. Então, nós podemos observar, a pressão inicial era de 2 atm, né? Temos aqui, pressão inicial 2 atm. A pressão final 2,02. Então, nós vemos que houve um aumento muito pequeno. Mas por quê, né? Então, nós podemos deduzir que este aumento de pressão foi pequeno, por quê? Porque a Dona Maria ela utilizou parte do gás, né? Ela utilizou 500 gramas do gás contido no botijão. Então, isso ocasionou uma redução de pressão dentro do botijão. Mas, consequentemente, também ela retirou o botijão para fora da casa. E, com isso, ocasionou-se também um aumento na pressão. Então, o aumento da pressão, por causa da variação de temperatura, que ela retirou o botijão, ele foi compensado pela redução da pressão que foi ocasionada, né, com a utilização de certa quantidade do gás. Então, houve uma compensação de pressão, né? Então, por isso que o aumento foi apenas de 0,02 atm. Então, esse é o nosso exercício sobre a equação de Clapeyron.